Eu opero com a palavra falada, a palavra escrita. Como posso? Ela é o meu instrumento, ela é a minha profissão, ela é a minha vida inteira. Eu acho que a minha vida é toda dedicada a isso, desde menino, e eu vou fazendo. Também eu não me preocupo se eu sou bom, se eu sou médio, se eu sou ruim. Eu não sou um escritor que tenha grande repercussão literária, ao contrário, a minha repercussão literária é escassa. Eu tenho leitores, isso sim. E eu acho, para mim, no meu foro íntimo, ter leitores mais importante do que ter repercussão. Eu sou uma pessoa muito aprendiz, sempre. E, ao mesmo tempo, isso é um defeito meu também, porque eu não me concentro numa certa especialidade. Eu posso dizer que, como escritor, eu sou cronista. Eu tenho 5 livros de crônicas, mais de 5.000 e tantas crônicas escritas nesses anos todos. Então, eu poderia me intitular modestamente cronista. No entanto, o que eu faço que me parece de melhor qualidade é a minha poesia, que é uma poesia que é muito lenta. Eu tenho um livro de poesia e, em preparação, outra, extremamente caprichada do ponto de vista do uso das palavras. Eu estou tentando um caminho que eu chamo de parnasianismo pós-moderno. E eu diria que, para mim, a minha melhor qualificação de mim para mim mesmo é na poesia. No entanto, também eu durante muitos anos exerci o trabalho de crítico ou de analista de comunicação. Eu tenho os livros na área da comunicação. Fiz 2 livros de contos e tenho vários romances iniciados e interrompidos. Ou seja, eu, como aprendiz, eu não me considero bom de história, por isso eu sinto que meus romances param. Eu estou mais na linha da observação do mundo, das pessoas, numa certa forma de filosofar, do que propriamente através da história. A crônica permite essa presença. Agora, a crônica é um gênero, para usar uma palavra que está na moda aí, multimodal. Ela é ensaio, ela é insight, sem trocadilho, né? Psicológico. Ela é poesia em prosa, pode ser poesia em prosa. A crônica é registro cronológico. A crônica pode conter o mini-conto. O Fernando Sabino escreveu durante anos crônicas nos jornais, excelentes, a contar casos. O Carlos Eduardo Novaes é um cronista que contava, em geral, casos, muito divertidos, inclusive, ou seja, simulava situações. Há outros cronistas, na linha que eu me incluo, como o Álvaro Moreira, o Rubem Braga. Eu me incluo como aprendiz deles, porque eles são os mestres desse caminho. Esses outros cronistas são cronistas que olham o mundo com um olhar especial, com um olhar poético, com um olhar através, com um olhar pelo verso, né? Tanto que a palavra verso quer dizer o outro lado. O poeta é o que vê o verso. Ele vê o outro lado do que as pessoas veem. É um olhar próprio, né? Há uma outra vertente do meu trabalho, de muito pouca repercussão, mas a qual eu dou muita importância, dedico muitas horas da minha vida. É o rádio. Eu sempre trabalhei em rádio. Eu comecei a minha vida em rádio, na Rádio Ministério da Educação, em 1956. Comecei minha vida profissional. E até hoje eu faço rádio. Faço programas de música erudita, programas de música popular. Já fiz em emissoras de boa audiência, de média audiência. E depois que surgiu o mini disc, que é um CD desse tamaninho, exatamente isso que está aqui, desse tamanho aqui, isso é um mini disc, o rádio vai poder ter a obra radiofônica. Então, muito silenciosamente, sem nenhuma alarde, eu estou quietinho preparando uma obra radiofônica paralela a essa outra obra
vamos chamar assim, literária. O rádio joga com palavras, tem a vantagem da música, e o mini disc tem a vantagem de não enrugar, não estragar, como a fita, pode ser editado a qualquer tempo. Então eu tenho me preocupado em fazer séries, por exemplo. Eu fiz na Rádio MEC uma série de 34 programas sobre Brahms em 1997, que era o centenário da morte de Brahms. Estou preparando uma sobre Rachmaninoff, já fiz uma sobre Ravel, sobre Schumann. Tem uma lista muito grande de especiais de música popular brasileira. Enfim, isso é uma forma do uso da palavra. Então, eu diria que na minha dispersividade, no meu caráter de permanente aprendiz, de uma pessoa que luta com a forma, luta com a busca da palavra, etc. A palavra é o meu meio. Eu tive uma infância silenciosa, tristonha e tímida, por várias razões. Primeiro porque há na minha vida um traço muito forte. Quando eu nasci, meus pais tinham uma filha, uma irmã. Essa menina tinha 5 anos e morreu por erro de diagnóstico 2 dias depois que eu nasci. Então a minha chegada no mundo foi marcada no plano psicológico, é claro que isso tudo é um nível do inconsciente, por uma perda profunda que abalou os pais, que deprimiu os pais. Eu fiquei um menino sozinho, eu brincava sozinho, era muito quieto e aos 11 anos o meu pai morreu. Quando eu tinha 11 anos, meu pai morreu. Morreu muito moço também, relativamente. E eu então, a minha mãe trabalhava fora e ela me procurou e me disse: meu filho, olha, eu estou trabalhando fora, não tenho com quem deixar você, eu preciso que você compreenda que era importante você ir para um internato. Por algum tempo, eu fui para o Colégio Batista, que não era um internato no sentido de orfanato, ao contrário, um colégio excelente, até hoje ele existe. Era um internato também sui generis, porque nós vínhamos para casa todo fim de semana. Não era aquele internato que o sujeito passa 6 meses no internato. Então, muito menino, eu fui obrigado, no internato, a viver uma realidade diferente daquela do menino que havia ficado filho único, sem excessos de cuidado, mas com muitos cuidados, uma espécie de imperador da casa. E eu fui aprender a compartilhar, a dividir, a levar tapa e a dar tapa, a me defender, a ser humano, enfim. E ao mesmo tempo a viver, às vezes, a minha solidão. Eu vivia as minhas solidões. Tanto que eu escrevia já com 12 anos. A minha mãe guardou, eu tenho até hoje os cadernos das minhas poesias dos 12 anos, de reflexões que eu fazia e tudo mais. Eu fui, portanto, um menino cercado de uma certa solidão, porque eu era filho único, mas eu nunca fui infeliz. Eu nunca me senti infeliz. Eu tinha muito amor dos meus pais, principalmente depois que meu pai morreu, da minha mãe, que foi uma mulher notável, valorosa, e tudo era muito combinado comigo, não me foi imposto, nem o internato, o que me obrigou também a uma compreensão precoce das coisas. No mais, fui um menino como os outros, todos aqueles que brincavam,